Olá, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo estarei falando sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. E para falar desse assunto, vou usar o texto mais famoso que trata a respeito deste tema nas Sagradas Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu li do versículo 15 até o versículo 18, onde o apóstolo Paulo fala que Jesus voltará. Muitos não creem, mas está revelado para nós na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus voltará a essa terra. Muitos irmãos ainda ficam em dúvida se essa volta de Jesus será antes do aparecimento do anticristo ou depois. E a Bíblia ela deixa bem clara que é depois do aparecimento do anticristo, depois da grande tribulação. Há vários textos, o contexto bíblico ele aponta para isso. É que primeiro haverá um tempo de angústia, haverá o tempo do anticristo, depois o Senhor Jesus volta. Eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo. Há outros textos, nos evangelhos Jesus fala sobre isso, em Apocalipse está retratado esse acontecimento, mas vamos ficar hoje aqui na carta aos Tessalonicenses. E voltando aqui no versículo 15, há alguns detalhes importantes para você que está em dúvida venha entender. A base desse estudo, a base da revelação bíblica, para que você compreenda a vontade do Senhor. Diz assim no versículo 15: Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos. Quando eu digo nós, os que ficarmos vivos, eu estou gravando esse vídeo nesse momento, daqui a pouco eu posso falecer, eu posso morrer. Somente o Senhor sabe o momento, o tempo de cada um de nós aqui. Por que eu estou falando isso? Mas isso é uma coisa óbvia. Por que você está falando isso? Porque muitos defendem que Paulo acreditava que a volta de Jesus aconteceria nos dias dele, já que ele disse nós, os que ficarmos vivos. Paulo conhecia muito bem as Escrituras. Ele conhecia as profecias. Ele sabia que ainda não estava na era de ferro e de barro. Daniel tem uma visão onde a pedra, que significa Cristo, o reino de Deus, atinge o governo da terra, o governo desse mundo, o governo do anticristo, lá nos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. Da estátua que tinha a cabeça de ouro, aí descia para os peitos, os braços, o cinto, as pernas. Eu não quero falar aqui agora de cada metal que era cada parte e qual reino significava cada parte dessa estátua, porque tem muita revelação, mas iria alongar o vídeo. Estarei falando mais para frente sobre esse assunto. Porém, o reino de Cristo, que não passará, ele acontece na era dos pés desse sonho, dessa revelação de Deus, lá no tempo de Daniel. E os pés de ferro e de barro, quando o apóstolo Paulo vivia, esse reino ainda não estava constituído.
Então Paulo conhecia as profecias. Paulo não era um ignorante dentro das escrituras, da lei, dos profetas. Ele era um profundo conhecedor. Então, quando eu digo nós, os que estamos vivos, neste momento aqui, eu faço parte do grupo daqueles que estão vivos, você que me assiste também. Mas daqui a pouco ou amanhã, quem saberá se ainda faremos parte desse grupo? Então, quando ele fala nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ele está falando desse grupo, de quem estiver vivo. Não que ele pensava que era na sua vida, que era durante os seus dias. Não precederemos os que dormem. Então, quem estiver morto, quem já tiver passado por essa vida aqui e morreu acreditando em Cristo, quando Jesus voltar, essas pessoas vão ressuscitar. A Bíblia está nos dizendo isso. E ela explica, olha só, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com festa, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro do que em relação a quê? Primeiro do que o encontro dos vivos, daqueles que estiverem vivos. Então os mortos ressuscitarão primeiro. Olha o versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então eles vão ressuscitar primeiro. Mas quase junto, logo em seguida, os vivos vão ser arrebatados, vão ser arrancados dessa terra e vão se reunir, mortos e vivos, de Jesus, com Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Há um outro detalhe aqui, que muitos irmãos falavam, Jesus vai vir só até nos ares, voltar para o céu e depois vir uma terceira vez. A Bíblia não fala isso. Ela está dizendo apenas que os mortos em Cristo, aqueles que morreram com fé em Jesus, e os vivos que creem em Jesus serão, os mortos ressuscitarão, os vivos arrebatados, num momento muito rápido, e se encontrarão com Jesus nos ares. Mas aqui não diz que Jesus acaba de descer. A Bíblia, os outros textos e contextos vão mostrar que sim. E ela também não diz que Jesus volta de novo para os céus. E aqui no versículo 18 ele fala: consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. A consolação da ressurreição, da vida eterna. E permanece a dúvida de quando, então, será esse arrebatamento, essa volta de Jesus. Antes do aparecimento do anticristo ou depois? O apóstolo Paulo continua falando com a igreja de Tessalônica sobre esse assunto, na segunda carta. E um texto crucial tem mais detalhes em 1 e em 2 Tessalonicenses, para vermos, para discutirmos, mas um detalhe interessante está no capítulo 2 da segunda carta, que diz assim, olha, capítulo 2, versículo 1, agora de 2 Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? A vinda de Jesus. Ele continuou com o assunto. E pela nossa reunião com Ele. Quando que mortos em Cristo e vivos que creem em Cristo vão se reunir com Ele? Quando Ele voltar. Então está falando do mesmo assunto do capítulo 4. Que não vos movais, olha só, versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então o dia de Jesus voltar ainda não estava perto naquela época. Ah, mas pode estar perto agora? Como que eu vou saber? Dia e hora, ninguém sabe. Olha só, mas nós sabemos quais serão os sinais. E no versículo 3 fala assim, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O que é que não será assim? A volta de Jesus. A reunião dos mortos em Cristo e dos vivos que creem em Cristo com Ele. Não será assim sem que antes venha a apostasia
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes de Jesus voltar, vai se manifestar o anticristo, o homem do pecado. Muitos dizem que o espírito do anticristo já está no mundo. E, portanto, Jesus pode voltar a qualquer momento. Sim, o espírito do anticristo já está no mundo. O apóstolo João fala disso nas suas cartas. Mas aqui é bem claro que vai se manifestar o homem do pecado. O homem do pecado é o chifre pequeno de Daniel, no contexto profético dos fins dos dias. Porque o chifre pequeno tem um contexto histórico, que se cumpre ali em 70 depois de Cristo, e ele tem um contexto profético. Você pega ali as profecias, você estuda os profetas, você vê que Deus faz um paralelo. Ao mesmo tempo que, a profecia se cumpre em parte, historicamente, com a destruição do templo, ela só vai se cumprir no governo do anticristo. Então esse homem da iniquidade, aquele que fala blasfêmias contra Deus, que se assentará no lugar de Deus, querendo ser Deus, este homem, o anticristo, aquele que vai implementar a marca da besta, ele ainda está por vir. Porém, nós não sabemos também quando ele virá antes de Jesus. Muitos irmãos temem o governo do anticristo, temem passar pela grande tribulação, mas a Bíblia ela fala que Jesus voltará após o período do anticristo. Aqui fica bem claro, Isso não acontecerá, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, sem que se manifeste o filho da perdição, Jesus não volta. E isso não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. Nós devemos viver para Cristo a cada momento como se fosse o último. Nós devemos entregar o nosso coração, buscar o Senhor enquanto é tempo. E nós também não devemos temer toda aflição que virá sobre o mundo. Nós não sabemos se será nos nossos dias. Mas ainda que seja, Deus ele dará o socorro, dará o escape. E para aqueles que perecerem diante de perseguições, tantos irmãos já passaram por isso. Estevão foi apedrejado por causa de Jesus. Vários discípulos, todos os apóstolos de Jesus morreram por causa do Evangelho. Então, se nós tivermos que passar, ou seja pelo anticristo, ou na mão de qualquer tirano, de qualquer pessoa, tivermos que passar afronta ou perseguição pelo nome de Jesus, não devemos perder por isso a nossa fé. As pessoas têm medo de passar pela grande tribulação, de passar por angústia, por aflição. Porém, nós temos que permanecer fiéis à palavra. E a palavra é bem clara, dizendo que primeiro se manifesta o anticristo, depois Jesus volta. Tá bom? Eu já quero encerrar o vídeo por aqui. Antes de estar encerrando, se você tem dúvidas sobre esse assunto, medita nesses dois textos, pega as duas cartas Tessalonicenses e leia. Não é só a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses que fala sobre esse assunto, mas elas não vão contra o restante das Escrituras. As Escrituras elas não se contradizem. Medite, peça a Deus para revelar. Se você ainda pensa que Jesus vem antes da tribulação, peça a Deus para te trazer a revelação. Ore ao Senhor e Ele vai te responder, Ele vai esclarecer o seu pensamento se você busca com sinceridade. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, um abraço. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like que ajuda a compartilhar esse conteúdo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.